Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. E aí, Branca, tudo bem? Pronta para apresentar nossa convidada de hoje? Tudo bem, Paula. A convidada de hoje é a Geisiane Freitas. Ela é mestre em Sociologia e pesquisadora de relações raciais e feminismo. Seja muito bem-vinda, Geisiane. Obrigada. Eu queria começar perguntando, você não é que você, assim, não se diz feminista, você se diz antifeminista. Eu queria saber por quê. Por quê? O que é isso? Porque eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o feminismo é um dos grandes cânceres da nossa sociedade, assim. Não restam dúvidas. E eu já fui feminista, então eu sei do que eu estou falando, porque eu sou uma pessoa ex-feminista. Para mim é muito pouco, é insuficiente eu só falar que eu não me considero, eu não acho que é tão por aí, porque é um movimento que traz malefícios para toda a sociedade, traz malefícios inclusive para a mulher, que é o movimento que ele diz defender e ele não defende. Eu sou extremamente partidária de que o movimento feminista odeia a mulher e a joga no abismo o tempo inteiro. E aí, por isso, eu parto do princípio de que só não ser, para minha colocação, é insuficiente. Então, eu me coloco mesmo como antifeminista, como contra, como declaradamente contra o feminismo. Comprei essa guerra. Pois é, quando você fala que feminista não gosta de mulher, é isso? Ela não gosta. A feminista, ela quer ser um homem mal acabado, porque ela é uma mulher. Então, a gente tem esse problema aí. Se você para analisar os pilares da teoria feminista, ela vai te dizer que ela é contra o patriarcado, certo? Que todo homem, por ser homem, é inerentemente um vilão. Ele não é só que ele está performando uma vilania. Não, é inerente à natureza do homem essa vilania. Então, ela já pinta esse cenário. Então, a gente já pintou aqui, a teoria feminista já pintou pra gente quem que é o nosso vilão, certo? Concomitante a isso, ela pinta quais são as características que você não pode ter, porque não é um desejo genuíno seu ter essas características, mas porque você foi ensinada a ter. Quando o movimento feminista fala para mim que eu não sou, que eu não tenho determinadas características porque não são genuínas e porque construíram essas características em mim, construíram pelo meio, pela minha criação, pelo nosso modo cultural, enfim, uma série de coisas, você está me dizendo que a minha natureza está errada. Então, o movimento feminista é declaradamente contra a natureza feminina. Qual é a natureza feminina? A natureza feminina é a da beleza, que é a que ele se opõe, é a natureza da maternidade, que ele se opõe, é a natureza da mulher, que é esposa e sim auxiliadora, ela não tem demérito em ser uma mulher auxiliadora e esposa, não há demérito nisso. E o movimento feminista se opõe declaradamente a isso. Para ele, inclusive tem uma autora que é a Beth Friedan. Ela vai dizer que a mulher, na condição de dona de casa, ela está sendo subdesenvolvida e subutilizada. Então, é essa que é a percepção. Sabe a sua avó, a sua mãe, que te criou com tanto amor, tanto carinho, a sua madrinha? O movimento feminista está dizendo que ela é uma mulher subutilizada e subdesenvolvida. Ela não alcançou o ápice do desenvolvimento dela porque ela está ligada justamente à natureza feminina de estar ali com os filhos, com a família, com a beleza, sabe? Aqui nós não estamos maquiadas, bonitas, belas. Não é genuíno, nós não queríamos estar assim, nós fomos ensinadas a estar assim. Não importa que você se sinta melhor por estar maquiada, que você se sinta melhor por estar com a unha feita, com o cabelo feito, não importa. Porque isso não é da sua natureza, isso foi imposto para você, isso é uma coisa de fora, isso é uma construção social. Então, quando eu tenho um movimento que está falando que a minha natureza é errada, eu tenho um movimento que me odeia. E eu tenho um movimento que vai fazer com que eu me odeie, com que eu passe a repelir a minha natureza, as minhas características, e aí, a partir disso, eu tente ser alguma coisa. O que é essa coisa? Um homem mal acabado. Então, eu vou querer as virtudes masculinas. Então, eu vou querer o mercado de trabalho, mas não qualquer mercado de trabalho. Eu vou querer o topo, vou querer ser o CEO, alguma coisa desse sentido. Eu vou querer ter a libertinagem, que para os homens é sim um vício. E aí as feministas pegam essa libertinagem e transformam numa virtude, né? Elas passam a chamar de virtude, não é bem uma transformação, mas elas passam a chamar de virtude. E aí eu vou incentivar a libertinagem, as mulheres. E aí você começa a montar toda uma estrutura de um homem mal acabado. Porque você não é homem, você não nasceu para ser um homem, você nasceu para ser uma mulher.
e tem força tal qual um homem e tem importância tal qual o homem sendo mulher. Na verdade, quando você tenta ser um homem, é aí que você se desvirtua, porque você não é um homem, portanto fica um homem mal acabado e você está repelindo a sua natureza feminina. Geisiane, só para deixar claro, assim, não é que você está dizendo que as mulheres precisam ser assim, você está dizendo que é natural que seja, mas tem mulheres que não se sentem bem que assim. não se importante ter escolha, né? Exato. E assim, nós somos mulheres contemporâneas, a gente sempre está vivendo de acordo com o nosso tempo. Eu sou católica, apostólica romana e eu piamente acredito na natureza da mulher e acredito que essa é a minha missão na Terra, mas aí também por uma questão espiritual. Não significa, como você bem colocou, que a mulher não possa fazer outras coisas. O meu ponto é, em que momento essas mulheres começaram a achar que dentro de casa era um demérito e na rua que era o mérito? Isso sim é uma construção social, não a sua natureza. Essa ideia sim foi implantada na cabeça das mulheres, de que servir a um patrão é mais honroso do que servir a própria família. Ontem, por exemplo, eu estava no Instagram, estava acompanhando ali a caixinha, e aí uma pessoa tinha mandado para uma pessoa que eu gosto bastante, Pedro Augusto, de acompanhar, e ela tinha acabado de ter bebê. E ela contava que ela tinha um bom marido. Ela estava feliz, ela estava satisfeita, ela estava dedicada ao bebê dela, afinal de contas ela tinha acabado de ter bebê. E ela se sentia inútil, ela se sentia, sabe, incapaz. E não é porque ela tinha um mau marido, não é porque ela tinha... Não era, é isso, porque ela foi ensinada, porque nós somos ensinadas de que é um mérito estar lá fora. E eu não estou dizendo o contrário de que não é um mérito, eu estou dizendo que não há demérito em estar dentro de casa. Eu estou dizendo que não é em detrimento um do outro. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa muito importante quando a gente pensa a respeito dessa duplicidade, né? Da mulher na rua e a mulher dentro de casa, é que a mulher ela não vai dar conta de fazer tudo. E isso é ensinado para a mulher. De que você vai ser uma grandíssima empresária, de que você, nossa, vai ser incrível, uma mulher super poderosa no mercado. E que, ao mesmo tempo, você vai dar conta do seu relacionamento com seu marido, com o seu filho, e não vai. Desculpa, você não é especial e você não vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Você vai conseguir fazer. Sabe quando você tem muitas tarefas para fazer e aí você vai fazendo assim, uma fica mais ou menos, uma fica capenga, aí amanhã essa daqui vai ficar melhorzinha, no outro não tanto. E aí a mulher, ela passa a se sentir culpada quando ela está nesse papel de que ela precisa estar na rua dando conta dessa profissão e ela precisa também estar dentro da casa dela. Por que ela se sente culpada? Porque ela tem um chamado da natureza, ela, afinal de contas ela já está ali sendo mãe, ela vai cuidar da criança dela, ela sabe que ela é a melhor pessoa que vai cuidar do filho dela, ela tem consciência disso. E, ao mesmo tempo, ela precisa corresponder a uma expectativa, essa sim é a construção social, de que a liberdade, de que a independência, de que a emancipação, de que o ápice da feminilidade está, na verdade, nesse mercado fora. A conta não vai fechar. Você vai ficar insatisfeita, porque você tem um movimento que está falando para você que ficar dentro de casa com a tua família é um demérito. Ao mesmo tempo, você foi criada para estar fora de casa, sendo uma mulher do mercado de trabalho. E aí, quando você não dá conta disso, é óbvio que você vai ficar frustrada. Não tem como ser diferente o efeito. É óbvio que você vai ter taxas de ansiedade, de depressão e assim por diante. E outra coisa, aí você vai começar a cobrar, a terceirizar a responsabilidade e a cobrar do mercado. Vai falar, não, mas aí você tem uma empresa, você tem a obrigação de fazer absolutamente tudo como eu quero, eu que me coloquei nesse papel, quero, porque sim, porque eu me sinto especial e pelo único e exclusivo fato de ser mulher me sinto especial e porque sim, porque você vai fazer. Então veja, é um discurso que está dizendo que vai te emancipar, que está dizendo que vai te dar liberdade. E, na verdade, vai te fazer vai te causar uma série de aspectos, de coisas, te impactar de uma forma que vai te colocar muito mais numa escravidão, numa prisão em si mesma. Imagine só, numa prisão em si mesma, porque você quer uma coisa, mas você não consegue, porque a tua cabeça está pensando outra. É uma prisão em si mesma. Você tem filhos? Não. Ainda não, mas pretendo se Deus quiser. Ô, Geisiane, você estudou... Deixa eu só pontuar uma coisa muito rapidamente. Quando eu falo tudo isso, é muito comum que as pessoas me ataquem e digam assim, para você é fácil, o que você está fazendo então na Revista Oeste dando uma entrevista? Repito, eu sou a mulher do meu tempo, eu ainda não casei, mas a prioridade da minha vida é o casamento. No primeiro momento que eu encontrar um bom homem... e que a gente forma a nossa família, eu sou católica, repito mais uma vez, um bom homem católico e que ele esteja disposto,
Mas eu não penso meia vez. Eu largo absolutamente tudo e vou focar no que pra mim realmente importa, porque não há um demérito. Mas você acha que a realização profissional também não é algo que pode importar para a mulher, Claro. como realização, como felicidade e até para conciliar uma vida profissional e familiar? Você vai conciliar, certo? Mas você sempre vai ter um déficit em alguma coisa. Porque são duas carreiras que te exigem muito. Por exemplo, eu entrei numa universidade, eu tinha 19 anos. Eu tô com 29. Veja, eu levei um tempão, porque você pega greve, né? Só pra falar, gente, não é que eu fiquei lá um tempão, não. Você pega greve, aí pega não sei o quê, mas vejam, eu levei quase 10 anos pra fazer uma formação. Eu estava focada nisso pra agora eu estar conseguindo galgar um espaço dentro do mercado. Entende? São duas coisas que te sugam muito, que se você quiser fazer muito bem feito, e aqui eu tô falando de uma elite, tá? Aqui eu tô falando, não tô falando da mulher que precisa trabalhar, que não tem esse dilema, que ainda tem isso, o movimento feminista, ele é um movimento elitista. O pessoal lá do meu bairro, eu moro em periferia, o pessoal lá do meu bairro não tem essa questão. Não, cara, a gente tem conta para pagar, nós vamos levantar e trabalhar, e assim, não é porque eu tô realizada, não, é porque eu preciso, sabe? Eu tenho a realidade batendo na minha porta, eu não tenho tempo para realização. A verdade é essa. Então, assim, ainda tem essa questão, essa realização, ela é uma... a gente está falando tudo numa cadeia de pessoas que estão mais privilegiadas. Não privilegiada nessa palavra como a esquerda usa, como se fosse uma culpa, tá? Não é esse o meu ponto aqui. Mas nesse sentido de que, de fato, durante a sua vida, você teve situações diversas que te levaram para um caminho mais fácil, te levaram para uma coisa melhor. Certo? Não estou falando aqui que é culpado porque tem privilégios. Não, não é esse o meu ponto, porque isso é ridículo, né? É isso, a vida é isso. Tem gente que vai nascer com mais e tem gente que vai nascer com menos. Lidem com isso, acabou. Mas sim, é possível essa realização, mas o meu grande ponto é que isso sim é a construção social. Isso sim que é ensinado para as mulheres. Vejam, nós que já estamos aí há um tempo. As meninas de agora, as meninas jovens, vão sentir isso muito mais do que a gente, porque para elas isso é ensinado muito mais. O meu ponto principal não é o fora, não é o mercado. O meu ponto principal é por que é um demérito eu estar dentro de casa? Tem gente, por exemplo, que acha um absurdo eu falar que eu vou largar tudo, porque fala, mas você já tem mestrado. Mas ninguém vai bater lá na minha porta e vai falar, devolve o seu diploma, não vai ter mais esse título, acabou. Não, eu vou continuar tendo o mestrado, eu vou continuar tendo o meu conhecimento. E eu serei, inclusive, uma mãe melhor para os meus filhos, porque eu tenho acesso a esses conhecimentos, a essas coisas. Então, assim, o meu ponto é, por que é um demérito? Não é sobre liberdade? Não é sobre escolha? Por que então, quando eu escolho ficar dentro de casa, quando eu escolho ser católica, quando eu escolho servir ao meu marido, que também não é um demérito, uma vez que é o homem que eu amo, e que ele está aqui para a minha família, por que não? Se é uma pessoa que eu amo e ele está aqui para a minha família. Por que isso é o demérito? A minha grande questão é essa. Por que isto é o demérito? Geisine, quando você entrou na universidade, você costuma dizer que assim, você foi totalmente doutrinada, você entrou sem muitas ambições políticas, sem nada, muitos conhecimentos, né? E que lá você foi completamente doutrinada com o feminismo, a questão racial. Eu queria saber como é que foi essa tua entrada, né, nesse meio. Eu era muito nova, né? Claro, a gente sempre tem a parte da autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu já tinha uma personalidade muito rebelde, subversiva. Então, quando você vê aquele discurso de revolução, óbvio que isso te encanta. Então, óbvio, eu tinha também a minha parte de rebeldia. Mas eu não tinha a menor ideia da coisa política. Eu não sabia direito o que era um movimento social. Sim, se falassem para mim a respeito de um movimento social, eu ia realmente fazer uma referência lá de ensino médio, sei lá, com sindicato, com alguma coisa nesse sentido, que a gente já vai também, inclusive, um pouco marxismo, né? Mas, assim, eu não tinha essa percepção do que é o movimento feminista, eu não tinha a percepção do que é o movimento negro. Não tinha mesmo, assim, eu entrei na faculdade, assim, completamente perdida. Eu estudei, embora eu seja daqui de São Paulo, eu estudei na UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu entrei completamente perdida, eu tinha 19 anos. Sua mãe morava lá, né? Isso, a minha mãe morava lá, então eu morava com ela, e aí eu entrei completamente perdida na universidade. E aí, quando você entra naquilo, te seduz muito, é muito chamativo, é muito atraente.
Por que que é atraente? Porque você acha que você descobriu a roda. Você tem 19 anos, você é jovem. O jovem acha que tá tudo certo. Por quê? Porque ele é burro. Então, quando você entra lá e aquilo, você acha que você descobriu a roda, você pensa, caraca, olha só o que esconderam de mim. Eu vou contribuir para que isso daqui cresça e que o mundo inteiro ouça e tal. Então, você vai muito nessa ideia. Então, quando você entra, já as pessoas são muito claras que ali é um curso para quem quer pensar o social, não é para quem quer trabalhar. Não é aqui. Eu teve uma discussão uma vez na sala de aula que as falas eram assim: aqui é curso de comunistinha mesmo, aqui é curso, porque eu fazia ciências sociais, né? Então o meu era muito mais acirrado, assim, esse espírito da revolução. E aí ficava nessa, assim, não era só o corpo docente, os alunos também já estavam ali nessa, sabe? As pessoas que estudavam comigo também já estavam ali nessa. Então eu fui entrando, aquilo dali foi muito atraente pra mim, e aí eu fui entrando, e aí eu fui entrando. Eu acho que, sei lá, segundo período, antes do terceiro período, eu já era feminista, eu já era marxista, e eu tinha problemas dentro de casa. Tinha problemas sérios, porque eu tinha endoidado, né? Tinha que ficar maluca. Por quê? Teus pais... Porque a minha mãe tem uma fala que é a seguinte: parece que você virou uma adolescente rebelde. É exatamente isso, porque você passa a questionar tudo. E não é um questionamento que faz sentido, é um questionamento bobo, do tipo, por que você tá lavando essa louça? Por que o irmão não vai lavar essa louça? Por que tá colocando essa comida no prato? Sabe assim, o seu cotidiano fica toda uma loucura, porque aquilo tá na sua cabeça. Aí você vai assistir uma TV, e aí porque esse daí é o capitalista, porque, sabe, você fica nessa, você está o tempo todo achando que absolutamente tudo e todos estão te oprimindo. Você acha que todo mundo, sem exceção, te deve alguma coisinha. E ninguém te deve nada, absolutamente. Ninguém te deve nada. E você fica pensando aquilo, e você começa a cultivar uma autopiedade, né? Que é o famoso sentimento do vitimista. Então é porque eu sou pobre. Ai, mas é porque eu sou mulher. Ai, mas é porque eu sou negra. E aí você, com esses olhos claros, está me oprimindo, porque você tem privilégios. E eu não tenho privilégios. E assim, sabe, você fica nessa o tempo todo. E não tem fim, né? Todo mundo é um vilão, no final das contas. Se não for o cara que tem exatamente as mesmas características que você, todo mundo é um vilão. E até nisso, né? A gente tem a teoria da interseccionalidade dentro do feminismo, pela Patricia Hill Collins. Na verdade, ela briga, né? As feministas brigam para saber de quem que é essa teoria, a Kimberly e a Patrícia. E essa teoria, eu chamo ela de bingo da opressão. O que essa teoria diz? Ela fala o seguinte, que um sujeito, ele não é bem que ele soma nele. Ela, inclusive, fala isso. Não é que ele soma, é que ele é atravessado. Ele é atravessado por mais de uma opressão. Então, se você é uma mulher, por exemplo, você é atravessada pela opressão de gênero, porque você é mulher. Você não pontua em mais nada no bingo da opressão, nem você. Você também não pontua mais no bingo da opressão, porque vocês são brancas e tal. Então, não estão mais pontuando, certo? Eu não, eu já pontuo mais que vocês, porque eu sou mulher e negra, então eu já tenho aqui um pontinho a mais. Se alguém aqui for mulher, negra e lésbica, essa pessoa ela já está pontuando um pouco mais que eu. Então a teoria da interseccionalidade, ela vai te dizer que você é atravessada, o sujeito ele é atravessado por diversas opressões, que quando você vai à rua, você não pode escolher qual opressão passar. Por exemplo, hoje então só vou passar por racismo, hoje só vou passar por machismo. Não, você está sujeito a ser oprimido por diversas vertentes, portanto, ser atravessado de diversas formas. Quando uma pessoa pensa isso, a vida dela é um inferno, porque, pô, se eu sou atravessada por várias ruas, vamos dizer assim, que são opressoras para mim, tudo é uma opressão. Então, a relação dentro de casa é uma opressão, a relação no trabalho. Eu sempre trabalhei desde muito novinha, por incrível, embora eu fosse comunista, eu trabalhava. E aí, eu trabalhava na logística, trabalhava só com homem. Então, eu fazia toda a parte administrativa, de logística e tal. E, embora todos os homens sempre fossem muito gentis comigo, todos eles, sem exceção. Trabalhar na logística, inclusive, é maravilhoso. Você recebe bombons, você recebe comidinhas, porque os homens sempre são muito gentis com você, justamente porque eles te veem como uma mulher. Então, eles sempre foram muito gentis comigo. Mas ali, como eu estava tão nessa da opressão, eu via a opressão, inclusive, na gentileza deles. Porque aí é aquela história de que o cara não pode ser cavalheiro com você e tal. E olha que coisa curiosa, eu nunca fui militante de rua.
para você ver que o estrago, ele não precisa ser feito de uma maneira tão severa. Eu nunca tive a franjinha, pai ausente, meu cabelo nunca foi azul, coisas nesse sentido, assim. E ainda assim, eu depilava, gente, sempre depilei, tava tudo em dia, tava tudo ok. Mas eu era assim, eu era rigorosa. Pois é, mas você tinha tudo para ser uma militante de rua. E aí, o que aconteceu? Eu imagino que todo mundo te pergunte isso, né? Não, mas eu também queria saber se você já sofreu algum preconceito mesmo por ser mulher ou negra. Não, mulher não. Eu já sofri racismo, já passei por situações de racismo. Mas ainda assim, eu passei por 2 situações direcionadas ao meu cabelo chama atenção, né? Porque assim, eu sou uma pessoa mais clarinha, então se eu tivesse o cabelo liso, eu acho que nem ia passar muito, sabe? Porque aqui no Brasil é muito pautado no fenótipo, né? Quanto mais você aparentar ser uma pessoa negra, mais você está sujeito, né, a passar pelo racismo, por conta da cultura eugenista que a gente teve lá desde a República e tal. Mas como, né, eu tenho meu cabelo é muito volumoso e tal, então chama um pouco mais de atenção. Aí eu já tive, assim, 2 pessoas em dias diferentes, o que é engraçado, mas assim, uma me ofereceu um pente, o que foi muito deselegante da parte dela. Foi um homem, inclusive, foi muito deselegante, porque eu tava trabalhando, inclusive, e aí, do nada, uma pessoa me ofereceu um pente. E eu fiquei com essa cara, assim, tipo, pente? E uma outra pessoa, e as 2 foi em Recife, inclusive, não foi aqui. E uma outra pessoa, era um senhor já, ele começou a brigar e eu tava com fone de ouvido e eu não tava entendendo. Aí, no meio da briga, eu comecei a entender que ele estava brigando comigo. E aí, quando eu tirei o fone de ouvido, ele estava apontando pra mim muito, muito bravo, como se eu tivesse feito alguma coisa. E eu tava numa fila esperando um ônibus. E aí, ele começou a falar do meu cabelo, a xingar mesmo, a falar que esse cabelo, sabe? A começar a falar bobagens a respeito do meu cabelo, a me xingar, por causa do meu cabelo. Agora, por ser mulher, eu nunca sofri nada, não. Era só uma loucura da minha cabeça mesmo. Mas aí, voltando, como é que foi a virada? Porque você estudou em comunicação social, a gente sabe como é que Ciências sociais, Ciências na verdade, sociais. isso. Então, a gente sabe como é que é a universidade, a academia, esse ambiente acadêmico. Você tinha tudo para ser feminista, para ser ativista, e, de repente, você... completamente o oposto. Completamente o oposto, né? Eu passei ainda toda a minha graduação nessa vibe, e aí no final da graduação é que as coisas foram amenizando. Quando eu comecei o meu mestrado, eu ainda era, assim, eu era comunista e tal, mas eu tinha mais críticas do que elogios para fazer a corrente. Foi aí que o negócio começou a mudar. Qual foi o tema do mestrado? Eu sempre estudei um fenômeno chamado transição capilar. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A transição capilar, ela é quando a mulher deixa de alisar o cabelo e aí ela passa, né, a usar o cabelo natural. Eu passei pelo processo. Inclusive, eu passei pelo processo desde o começo da Rural. Então, eu estava também com uma formação de identidade. Então, como eu tinha um movimento negro falando muito de identidade, acabei que também fui capturada por isso, porque eu achei que só esse lado falava, entendeu? Porque na minha cabeça o outro lado era fascista e assim por diante. E aí eu sempre estudei esse tema. Porque a minha teoria, a minha tese é de que o cabelo tem um impacto na identidade da mulher negra. Ele consegue construir. Então, uma criança negra, por exemplo, que sofreu... Eu fui essa criança. O meu cabelo sempre foi alvo, assim, da escola e tal. Que a gente é mesmo Seu cabelo zoado. era assim na infância? Só que aí presinho, com trancinha e tal. Não usava solto justamente porque pra mim era uma questão, sabe? Era um problema. E aí, eu fui... Assim, todo mundo é zoado, né? Na escola, a verdade é essa. Sim, Ninguém se livra. Só que qual que é o ponto? O cabelo, para a população negra, ele tem uma representatividade, ele tem mesmo assim um impacto na identidade, justamente porque tem uma cultura de subalternação do negro, vinda desse racismo, de olhar para o negro e achar que o cabelo dele é ruim, que é sujo, só por ser negro, entendeu? Não é porque o cabelo de fato está sujo, mas só por ser o elemento negro, ele tem essa questão que impacta muito na autoestima. Então, a minha pesquisa era essa. Então, eu pesquisava, na verdade, beleza e tal, e aí eu passava um pouco pelo feminismo, mas a minha área sempre foi essa. Quando eu fui para o mestrado, eu reestruturei essa pesquisa, né? Porque você tenta sair, mas aí os professores sempre te indicam para ampliar a pesquisa. Então, eu ampliei nisso, e aí eu comecei a falar a respeito de racismo estrutural, que não existe, e assim por diante. Então, a minha vida acadêmica, ela sempre foi pautada em pesquisar relações raciais. Acontece que eu pesquisava por um viés marxista, e eu achava que eu não estava dentro do viés marxista, achava que aquilo era verdade. E hoje em dia, embora eu continue ainda pesquisando e entendendo, eu sei que existe sim
um viés marxista muito claro. Inclusive, não leiam a minha pesquisa, não vale a pena. Não façam isso com vocês, pelo amor de Deus. E aí, aí eu fui nessa. Quando eu, assim, aí só uma coisa que eu morei em Recife, mas eu também morei em Maceió e também morei em João Pessoa. Eu fiz quase um tour ali no Nordeste. Teve um tempo que eu fui morar em Maceió para trabalhar como socióloga já, o que a gente chama de sociólogo de rua, né? Que é quando você vai fazer ali a sociologia na rua e tal, enfim. Era um acompanhamento social que eu fazia. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, começou a me dar a percepção de que eu queria mesmo era casar. E eu queria mesmo era ser mãe. Então, a primeira coisa que fez assim pra mim foi a minha reconexão com a minha essência feminina. Foi o de, pô, peraí, eu tô quase chegando nos 30. Na época eu acho que eu tinha uns 27. Pô, peraí, daqui a pouco eu vou chegar nos 30. E aí eu tô achando assim que o que eu quero mesmo não é isso aqui. E não é nem que eu não goste, eu gosto. Eu gostava, inclusive adorava o meu trabalho na rua. Eu sou muito elétrica, enérgica, então pra mim era ótimo estar ali e tal. Não é que eu não goste, mas que se eu tiver que dar prioridade, a minha prioridade é outra. E aí eu comecei a pensar isso. Sozinha? Sozinha. O que foi curioso. E aí eu comecei a externalizar, sou uma pessoa muito de externalizar, de falar e tal. Então eu comecei a externalizar isso para as minhas colegas de trabalho, que eram todas também da área social e que eram todas feministas, né? Ali as amigas e tal. E aí eu comecei a ter, não um rechaçamento a mim, mas quando eu falava isso, parecia que eu tinha falado, eu vou ali, descer na Avenida Paulista e vou esfaquear o primeiro que aparecer na minha frente. Parecia que era isso que eu tinha falado. As pessoas olhavam assim para mim e falavam, por que você vai fazer isso? O que aconteceu que você vai fazer isso? Não, para, que loucura, que ideia maluca. E, além disso, e aí depois já muito mais pra frente, a minha volta para a Igreja Católica, porque a bem da verdade é que eu procurava uma salvação dentro do movimento social, tanto o movimento feminista quanto o movimento negro. E aí, quando eu voltei para a Igreja Católica, eu vi onde estava a minha salvação. Teus pais são católicos? Não. A minha vida é totalmente aleatória. Não, meus pais são católicos. Sabe, foi ali que eu entendi. Quem me libertou, sem a menor sombra de dúvida, foi Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aquilo dali me libertou. Aquilo dali me libertou de tudo. Ali eu pude reconectar a minha essência, eu pude ser eu mesma. Eu devo ter a autorresponsabilidade. O catolicismo me mudou, de que negona. O pecado é teu mesmo, a responsabilidade é tua, é você que tem que correr atrás. Não é você jogar para um terceiro que te oprime. Foi aquilo dali que me salvou. Então, hoje eu vejo assim que, primeiro, essa reconexão, para mim, eu sou católica, certamente do nada, é um sopro do Espírito Santo, porque foi do nada, não tem nada aqui na Terra que explica. Você conheceu sozinha o catolicismo também? Você foi atrás disso? Não, eu fui criada no católico, né? Porque eu sou da década de 90, naquele tempo ainda tinha isso da gente... Era como mandar um filho à escola, você batizava e mandava para a primeira Eucaristia. Então eu recebi os meus sacramentos. Tá. E aí eu frequentei ainda durante a adolescência. Mas não era racionalizado da forma como é hoje. Hoje eu tenho uma fé um pouco maior do que eu tinha antes, porque é muito racional para mim. Para mim tudo faz muito, muito sentido, sabe? As explicações que são me dadas ali dentro. E aí quando eu fui para Pernambuco com 19 anos, eu cheguei com a mente de procurar uma paróquia. Mas aí depois eu entrei na rural, aí o catolicismo virou opressor, né? Porque o cristianismo é um grande vilão para as feministas. Porque para elas o cristianismo, inclusive você que é feminista cristã, não existe. Não existe por quê? Porque a teoria feminista, ela combate o que ela chama de patriarcado. O patriarcado, para as feministas, um dos grandes braços dele, o que faz, uma das rodas do patriarcado, é o cristianismo. Então, elas consideram o cristianismo machista, patriarcado, opressor. Então, se eu tinha isso em mente, não tinha como eu ir para uma igreja e tal. Então, depois que eu me libertei disso, é que eu voltei para a igreja. E foi isso, assim, foram as principais coisas que me fizeram largar e estudar o outro lado da moeda e enxergar as coisas como são, de que não existe um capitalismo malvadão, de que não existe um branco malvadão, de que não existe um homem malvadão e assim por diante. Nessa coisa do branco malvadão, questão racial, como é que você responde quando vem aquela história da dívida social em relação à escravidão e aí, por conta disso, os brancos têm uma culpa
que precisam espiar com ações afirmativas, e aí tem cotas, enfim. Bom, a primeira coisa é que se você me deve, eu só aceito se for um apartamento na Avenida Paulista, no meu nome, mas assim, um baita de um apartamento. Mais de 300 anos de escravidão. Você quer me dar uma vaga numa UF? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu só aceito se for um baita de um apartamento. A premissa da dívida histórica está errada. A escravidão, ela não foi feita única e exclusivamente pelas pessoas brancas, portanto, pelos portugueses, certo? Aqui em termos de Brasil. Dentro do continente africano já existia a escravidão, porque vejam só vocês, a escravidão existe desde que o mundo é mundo. Então, ela já existia. Ela tinha características diferentes. Então, assim, eu tenho uma família e a minha família tem um escravo. E aí é como se herdasse, sabe? É quase se fosse uma tutela em cima daquela pessoa. Ele era escravo, ele te servia, ele estava nessa casta, por assim dizer, de escravidão. Mas ele já existia e ele estava muito atrelado às famílias, sabe? É um poder patriarcal no sentido de patriarca, né? De que tem um homem aqui. Então, ele estava muito atrelado a isso. Mas ele existia, era comum. E principalmente em sociedades mais hierarquizadas, né? Em sociedade, porque aí você vai colocar, né? Ali já está falando, né? O nome. Você vai fazer as castas porque tem uma hierarquia. Quando a Europa, né? Quando os portugueses, porque aí não é só o Portugal, né? Mas Holanda e tal, eles chegam ali, eles dão uma modernizada na coisa. Então, aí é na conta deles. Eles dão uma modernizada e aí sim eles instauram o tráfico, certo? A gente passa a ter um tráfico negreiro. Mas a negociação era feita por comunidades negras. Portanto, existiam chefes negros que lucravam com os escravos. E essa parte o movimento não te conta. Não, quando você fala isso, as pessoas querem te matar. Tem um né? artigo que saiu há muito tempo mesmo, que uma menina negra dizia assim, o meu bisavô, meu tataravô, enfim, alguém lá da árvore genealógica dela, foi escravo, mas nós devemos... foi senhor de escravo, ele era negro, foi senhor de escravo. Mas nós devemos ter empatia por ele. Ah, bonitona, pelo seu tem que ter empatia, né? pelo descendente de português, a gente não tem que ter empatia, não. Só pelo seu, porque ele é negro. Então, assim, essa parte não é contada, certo? De que, olha, existia sim uma negociação. E aqui eu não tô nem fazendo um maniqueísmo de que são bonzinhos, não. Embora eu acredite, mais uma vez, porque eu sou católica, se você for pegar pela perspectiva católica o nosso descobrimento, tal, a gente tem um viés religioso também de espalhar a palavra do Senhor, né? De espalhar a palavra de Cristo. Que é também uma coisa que ninguém te conta. Que tinha esse objetivo, tinha um objetivo apostólico de espalhar. A prova é tanta que o nosso país, ele é inaugurado com o quê? Com uma missa. Não à toa. Nós fomos inaugurados com uma missa. Então, assim, tudo isso não nos é contado. Quando eu não te conto essa parte, você já fica com aquela ideia de que o branco é malvadão, certo? Quando eu não te conto a parte de que já existia escravidão ali, e de que, portanto, comunidades negras, pessoas negras, reinos negros conseguiam fazer dinheiro e muito com o processo de escravidão, você também já começa ali a ficar com esse ranço. Portanto, a sua premissa já está errada. Porque você está dizendo para mim que só o branco deve. Não. Eu tive a participação negra. Depois a gente tem sim uma defasagem, porque você começa a sair todo mundo. Veja, não tem ninguém para produzir, para fazer nada. E você começa, de fato, a ter buracos, por assim dizer, de populacionais. Você começa a ter problema. Eu não estou aqui dizendo que a escravidão não gerou nenhum tipo de problema para o continente africano, não gerou nenhum tipo de pobreza ou de miséria. O que eu estou dizendo é que teve um período que também gerou lucro. E que essa premissa de colocar só na conta do branco malvadão está errada, porque o negro também teve a participação. Segundo ponto que é interessante da gente dizer nisso é o perfil do escravo, do cativo. Tem uma historiadora muito boa, o nome dela é Kátia Matoso, que ela ela explica, num livro muito bom, inclusive recomendo, chamado Escravidão, é um livro muito bom. Ela fala que o perfil dessas pessoas eram as pessoas capturadas, eram as pessoas que roubavam, eram pessoas que tinham feito alguma traição dentro de alguns reinos. Então, às vezes, não era nem de uma pessoa... Não estou dizendo que justifica, tá? Para deixar claro, óbvio. Mas eu estou dizendo que não é esse perfil tão maniqueísta de uma pessoa boazinha. Porque é uma pessoa, é um ser humano, ele pode ser tanto bom quanto ou não bom, porque o ser humano é complexo. Então, essa premissa toda já está errada de dívida histórica. Que dívida? Sendo que você participou ali. Entende? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que esse período de escravidão não tem impacto na sociedade contemporânea. Foram mais de 300 anos, isso nos atrapalhou muito. Depois a gente pega o golpe republicano. E aí a gente tinha instituto de eugenia aqui dentro, que dizia que o negro era inferior pelo único e exclusivo fato dele ser negro. Então a gente tem, sim,
uma reverberação de uma cultura eugenista dentro do Brasil. É óbvio que isso vai impactar a população negra. Vejam, a gente já tinha saído de um golpe, então já estava tudo muito bagunçado. A população negra tinha acabado de receber a Lei Áurea. Então, é óbvio que eles sofreram com isso e é óbvio que isso vai ter impacto. Veja, foram mais de 300 anos, a gente está aí na República, isso tem um impacto. Mas eu simplificar e falar que todo branco agora é racista e todo branco me deve, é no mínimo burro. Porque significa que sequer você se deu o trabalho de voltar à linha do tempo e analisar os fatos históricos do que aconteceu. O Brasil é um país racista? Eu tenho muita dificuldade com essa pergunta, porque eu acho o Brasil uma coisa muito complexa. O que é Brasil? A gente tem mais de um Brasil aqui dentro. Então, eu acho muito complexo isso. Então, eu prefiro colocar que não do que colocar a culpa de que sim. O que não significa dizer que não exista racismo. E que isso tenha um impacto dentro das camadas sociais. Mas é que eu tenho uma opinião muito impopular. Compartilha com a gente. Que é a opinião de que a pobreza afeta mais a população negra do que o racismo. E o movimento negro contemporâneo, que diz lutar pelo negro, na verdade, não incentiva a mobilidade social. Então, se eu tenho aqui um fator de que é a pobreza que está te afetando muito mais do que o racismo, e esse fator, eu luto contra essa mobilidade social, ou seja, eu luto contra você sair da pobreza, então eu não luto por você. Mas muita gente argumenta que assim, né, a pobreza é um fruto dessa escravidão que gera, que fica um ciclo vicioso. E daí este argumento das cotas ou dessa reparação histórica tal, seria para reverter isso. Então, entendeu? Aí a gente tem 2 pontos para falar. O primeiro é sobre o capitalismo. A base do capitalismo não é racista, inclusive existem estudos que comprovam que o cenário de escravidão não é tão viável financeiramente do que um cenário com pessoas recebendo, ou seja, você pagando a prestação de serviço, certo? O primeiro ponto é esse. As pessoas que falam isso, geralmente elas partem do princípio de que a colonização já é o primeiro pontapé do capitalismo. Então, como a colonização ela tinha como base econômica a mão de obra escrava, certo? Nosso país tinha a mão de obra escrava como base, era isso que fazia a roda girar. Então, para eles, essa parte, ela já é o argumento, né, de que, olha, tá vendo? É isso aí, é o capitalismo que faz e tal, e pá. O que não é uma verdade, que não é mentira. Sabe por quê? Porque a gente tem um negócio chamado ordem social. A cada tempo, nós temos a ordem social ali do momento. Por exemplo, hoje é normal uma mulher sair para trabalhar, certo? Houve um tempo que a ordem social não era essa. No tempo da escravidão, existia essa ordem social. Era normal, a gente olha assim, é bizarro, eu sei, mas era normal o fato de ter escravos. Inclusive, negros alforriados tinham escravos. Tá aí Zumbi dos Palmares, inclusive, para comprovar. Então, eu não consigo só colocar nessa chave econômica, de que foi porque fomentou o capitalismo. Porque eu tenho que olhar... aliás, o pessoal faz esse anacronismo, né? Ela olha para trás com os olhos de agora. Eu tenho que entender que é a ordem social. Se fosse, de fato, só uma questão econômica de capitalismo, e que fosse ali a base, e que tivesse toda essa questão de identidade, de comunidade, eu não teria outra pessoa negra que foi escrava. Veja, ela sentiu na pele. Escravizando outra. Assim, na primeira oportunidade, opa, peraí que eu vou comprar aqui um escravinho e tal. Eles herdavam também, tinha alguns casos de senhores que o senhor morria e tal, e eles herdavam aquilo dali, herdavam propriedades e tal, e herdavam os escravos também. Então, colocar só nessa chave de capitalismo não é o caminho. Aí tá, dito isso, a gente tem que pensar outra coisa. O capitalismo não é o mais maravilhoso, o mais lindo, mas é o que funciona. E é o que garante mitigar a pobreza. É o que te garante a ascensão social. Marx estava errado quando ele falava que a produção estava só ali na mão do cara que detém o capitalismo e tal. Porque hoje eu posso aqui pegar o meu celular, produzir um conteúdo e aparecer aqui na Revista Oeste, por exemplo. Foi o que eu fiz. Eu comecei a produzir um conteúdo... O meio de produção estava na minha mão. Eu comecei a produzir esse conteúdo. Com isso, eles não contavam. Eu estava ali, eu fiz e estava me garantindo ali o mínimo de mobilidade social. Ou seja, o que garante, de fato, é isso. É o capitalismo. Ele é perfeito? Não. E a prova é tanta que é o capitalismo que dentro do movimento existe um negócio chamado afroempreendedorismo, que são pessoas negras empreendendo para pessoas negras. Geralmente, eles vendem
Enfim, eles vendem alguma coisa da cultura negra, que aí a gente pode, né, ver o que é cultura negra. Mas que eles entendem como cultura negra. Então, turbantes, aquelas roupas coloridonas e tal. Então, eles fazem todo esse comércio para a própria população negra e tem bons resultados com isso. Então, se o capitalismo não fosse o caminho, por que um braço do movimento, uma parte do próprio movimento está fazendo o tal do afroempreendedorismo e o afroempreendedor? Então, colocar nisso de que, olha, precisa porque, tá vendo, teve aqui e era o braço do capitalismo. Não era o braço do capitalismo. Compensa muito mais a gente ter gente comprando e consumindo do que ter gente escrava. Não faz sentido. Não era um braço capital. O capitalismo decolou agora, que a gente consegue consumir tudo, que a gente consegue entrar ali num site e comprar uma série de coisas. Esse é o primeiro ponto em relação ao capitalismo. Em relação a cotas, eu não sou favorável a cotas. Por quê? Porque, para mim, ela apaga incêndio. Mas nem a racial, nem a social? Não, a social a gente pode pensar, porque aí a gente tá... calma que eu vou chegar lá. Só pro negocinho da social, porque eu vou começar a falar o porquê que eu acho absurdo da cota. A gente tá lá na ponta da cota, que é quando o cara vai pra universidade. Ele não tem base de estudo, a verdade é essa, ele não tem. E eu não tô falando aqui que o cara tá aprendendo latim, sei lá, alguma coisa assim muito mirabolante. Eu tô falando que o cara não consegue fazer conta e entender onde que tá a vírgula do básico do português, sabe? Entender que depois de um nome ele tem que colocar a vírgula porque é um vocativo. Ele não tá entendendo isso, ele não tá entendendo o básico do português, nem o básico da conta. E aí eu vou tocando esse cara. Esse cara vai da primeira à quarta, chega lá na quarta que ele passa. Ou não, né? Se ele for muito, muito ruim. Eu vou tocando esse cara até o ensino médio. Quando eu chego lá na ponta, eu cobro desse cara aí um baita de um conhecimento. Você não consegue, eu te dou uma cota aqui, você entra, porque aqui você vai ter uma concorrência menor, né? Tem ali e tal. Dependendo, por exemplo, no mestrado, em cotas, só uma menina entrou em cotas, mas também só tinha ela concorrendo na cota, entendeu? Então ainda tem isso, assim, às vezes você dá sorte de não ter outro concorrente, então você vai entrar mesmo. Tá, você entrou dentro da universidade. Você não vai entrar em cursos incríveis, porque você não tem base. Você vai entrar para fazer história, ciências sociais, filosofia. E claro, né, a sociedade está precisando muito de muitos cientistas sociais. Nossa, realmente, que necessidade que a sociedade está tendo de cientista social. Não tá. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você não consegue avançar na carreira acadêmica. Porque é difícil você construir. O estudo é difícil, é chato. Você sentar para ler um livro, escrever um artigo. Meu Deus do céu, você tem que desenhar que o céu é azul. É chato, e você tem que fazer com que aquilo seja interessante, com as palavras certas. Enfim, você precisa de um know-how para aquilo. Então, você não consegue avançar e não consegue avançar nesses cursos mais concorridos e tal, porque você não tem base para isso. Mas você já está lá dentro. E aí, no final, fica por isso mesmo, eu te dou um diploma, que às vezes você nem vai conseguir exercer a sua profissão, porque é só isso, porque tem esse fetiche, né, essa coisinha de ter o diploma, mas na prática isso vai te servir para quê? E outra coisa que aí é um dado meu, é uma observação minha, aliás, não é o que eu tirei de alguma fonte. Quando eu olho para ciências sociais e vejo algumas pesquisas de cota, dessa galerinha aí que geralmente é mais à esquerda, o que eu noto é um enviesamento científico. Então, uma tortura de dados, que lá na frente a gente vai chamar de ciência. Que lá na frente a gente vai apontar e vai falar, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, é ciência. E eu acho isso muito perigoso. Eu acho, assim, dentro das ciências humanas eu acho isso muito perigoso. Então, é o clássico. Não adianta eu só vir aqui e apagar incêndio. Eu preciso te dar o mínimo de base para que você consiga. Inclusive, te negar a base eu acho muito mais desumano do que eu só te dar ali uma cota. Aí tá, vamos fazer a cota, política de 10 anos. Aí ela passa os 10 anos, depois ninguém avalia, ninguém fiscaliza, fica por isso mesmo. Aí vamos pôr mais 10 anos, e aí mais 10 anos, e aí mais 10 anos. E aí você fica nessa política pública eterna. Você tem candidatos que se validam dessa política pública eterna para angariar votos, e aí você fica nesse ciclo para sempre. Você não resolveu o meu problema. Eu continuo sem ter mobilidade social. Eu continuo só pegando um diplominha, indo lá e fazendo. E tá, e o meu problema? E a minha mobilidade social? A gente tinha... Só para falar muito rapidamente, para exemplificar, tinha movimentos sociais... Porque, assim, essa pegada mais marxista, ela veio muito mais força pós-ditadura, né? Pós-64, ali, na redemocratização, vem com essa pegada mais forte de marxismo. Antes disso, os movimentos sociais negros, a Frente Negra Brasileira, o HC, eles tinham como objetivo capacitar o negro, tornar o negro um cidadão brasileiro.
Então, ele tinha como capacidade, ou, aliás, ele tinha como objetivo capacitar o negro para que ele conseguisse ocupar vida social, vida administrativa, vida política do país. Isso é muito mais efetivo do que eu só te fingir que eu estou resolvendo o teu problema. Eu te formar ali, eu te dar uma base, é muito mais efetivo. Eu consigo. E eu te emancipo. Você é capaz, você consegue. Eu também tenho muito disso de que você pensar pela cota, você está pensando muito por um viés de autopiedade. De que, eu sou coitadinho e eu preciso dessa ajuda. No caso da social, eu acho muito mais adequada, porque você consegue abranger mais pessoas, não só as negras, e a forma de ingresso, eu acho que é muito mais fácil. Porque, por exemplo, numa cota negra, tem uma banca que vai dizer se você é negro ou não. Eu acho uma situação estranha e constrangedora. E contraditória, uma vez que você diz que é autodeclaração. Se você quiser falar pra mim que você é negra, eu não posso falar pra você que você é. Não é. Eu posso só te achar meio maluca. Mas eu não consigo falar, não, você não é. Tá bom, você é. Entende? Então, assim, é um processo. Imagina, você entrar numa sala. É o quê? Um negrômetro, gente? Tem lá uma tabela. De cores. Né? Eu acho completamente estranho, pra dizer o mínimo. E pela social, você conseguiria ter dados mais reais, mais factíveis, para que você conseguisse colocar ali as pessoas. E eu sou verdadeiramente, eu tenho essa opinião impopular, o racismo te impacta. Não é que ele não te impacte, não é que ele não vai mexer com a sua autoestima, mas eu acho que ele está muito mais ligado a essa questão, assim, da identidade, da autoestima, a não ser que você tope com alguém racista, sei lá, no RH da empresa. Aí sim, aí não vai dar para você, né? Uma pessoa racista, aí vai dar esse errinho. Mas eu sou muito mais da ideia de que você consegue adentrar os lugares. É porque eu não tenho essa ideia ligada ao sofrimento. Eu acho que você me definir pela mazela, você está, na verdade, dando voz ao meu algoz. Você me definir pelo racismo e tal. Eu existo apesar do racismo. Eu existo embora ele esteja aí. Não, eu vou fazer as minhas coisas e eu vou conseguir, eu vou chegar lá com ele aqui, no meu calço, com uma pessoa, de repente, me parar na rua e me oferecer um pente. Não interessa, eu vou conseguir, eu vou fazer. Agora, você contou 2 casos, né, que você sofreu racismo. E você já sofreu preconceito por pensar do jeito que você pensa hoje? Muito. Das pessoas que dizem me defender. E assim, coisas pesadas, do tipo, eu desejo que você seja escrava, tomara que você seja escrava, tomara que alguém te chicoteie, coisas nesse sentido, assim, bem o amor venceu, né, gente? Bem o amor. Ô, Janine, quando é que surge aquela... você estava falando um pouquinho antes na questão histórica, no conceito de raça. Muito eu acho que isso é importante, né? Raça não existe, tá? Não tem como existir raça, não existe. É biologicamente possível, não existe. O primeiro ponto é esse. Então, quando a gente fala raça, todo cientista social, antropólogo, ele vai te dizer assim, você precisa pensar raça no contexto analítico, no contexto cultural, ou seja, eu preciso aplicar essa raça dentro de um contexto cultural para a gente começar a entender a raça. Ou seja, ele não existe mesmo. Porque se eu tenho que fazer todo esse trabalho, todo esse caminho, ele não existe, certo? Mas, assim, o que dá o start da raça? É a ciência eugenista. Quando a República ela é muito pautada no positivismo, né? Tem lá a Benjamin Constant falando, aquela bandeirinha ridícula importada dos Estados Unidos e os positivistas colocando a ciência como um deus, certo? Os eugenistas também tinham ali alguns pensadores que eram positivistas. Então, o ápice da sociedade é pensar a ciência como deus. Se eu tenho uma ciência que está dizendo que existe uma raça inferior, todo mundo toma isso muito como verdade. Porque o nosso ápice aqui... É como a gente falar, por exemplo, agora do vírus aí chinês, né? Que se você falar alguma coisa contra, você é tido muito como maluco. Por quê? Porque essas pessoas estão nesse viés de que a ciência é um deus e não pode ser questionada. Então, ela vem daí. Essa ideia de raça, ela vem daí. E isso é muito bem instaurado, assim. Existe uma raça inferior, que é a negra, que causa um atraso no desenvolvimento do nosso país, e aí a República começa a agir em cima disso. Então, vamos trazer para cá os imigrantes, porque a gente vai branquear, então, fazer um processo de branqueamento da nossa sociedade. Isso, de fato, ocorreu. Veja, isso ocorre na República, não é culpa, portanto, da monarquia. A monarquia, ela tinha um projeto para pós-abolição, muito menos dos abolicionistas. Então, é daí que vem essa ideia de raça. O racismo que a gente vive hoje na sociedade não é que não existia antes, tá? Não é que não existia ali... Porque assim, gente, racismo é racismo e existiu também desde que o mundo é mundo. Alguém sempre discriminou o outro porque era de tribo diferente. Mas estava muito aliado a isso, a tribos. Agora a gente tem uma coisa aliada à raça, né? A pessoa ali, a uma etnia e tal.
Então, o que a gente vive hoje em dia, nesse contemporâneo, vem muito dessa ideia de que nós somos feios, nós somos sujos. A gente também tem um problema do... como é o nome daquilo? Saneamento básico. A gente também pega esse problema porque afeta as camadas mais pobres. Os negros, coitados, estavam, de fato, ali desamparados. Então, tinham doenças. Então, doenças eram atreladas a essa população. Então, a gente tem uma série de problemas ali que são atreladas nesse sentido de raça e que é uma coisa que reverbera até hoje no sentido de achar o negro, pelo menos, inclusive, o fato de ele ser negro, feio, sujo, inferior, e pessoas que, de fato, são racistas e pensam dessa forma, mas vem muito disso daí. Mas, assim, a raça em si, ela não existe. Não tem como, só no social mesmo. E por que você resolveu fazer sociologia? Porque eu resolvi passar fome na vida. Eu tava assim, vou passar fome. Eu tenho certeza, eu vou conseguir passar fome. Eu sei, não é que eu era boa em humanas, mas é que eu era muito ruim em exatas. Não é assim, nossa, que desempenho incrível em humanas. Não, eu sempre fui uma boa aluna. Tirei boas notas. Eu sempre gostei de estudar. Eu gostava do ambiente, eu gostava de ler. Era um ambiente atrativo para mim. E aí a minha ideia inicial, na verdade, era fazer jornalismo. Eu queria mesmo era fazer jornalismo. Eu sempre quis, sabe, era isso e tal. Aí, aqui em São Paulo ainda, eu me matriculei numa dessas que você deixa o RG cair na calçada e ele já faz a sua matrícula. E aí, quando eu entrei para fazer jornalismo, não formou turma, e era a primeira turma. Então, você tinha que ter uma quantidade suficiente de alunos, era o nível. E aí, não tinha... E aí, você depois corre o risco do MEC, né? Porque para passar uma turma primeiro, para ver se vai passar ou não, se fazer nada lá na frente, enfim. Não deu certo. Aí falou, olha, não deu certo o jornalismo, mas a gente tem aqui publicidade e propaganda. Aí eu fiz um tempo de publicidade e propaganda ainda, fiz um período de publicidade e propaganda. E aí depois eu fiz FEI, eu ganhei uma bolsa na FEI e eu fui fazer ciência da computação na FEI. Claro que deu errado, óbvio que deu errado. E aí quando aquilo deu errado, porque eu era muito ruim, não é porque a FEI era ruim, é porque eu era muito, nossa, era incrível assim. Pareciam que eles estavam falando grego pra mim, de tão ruim que eu era. E aí eu desisti muito, assim, de toda ideia de exatas, assim, eu fiquei, sabe, não, eu não quero isso de forma alguma. Quando eu fui para Recife, pesquisando mesmo ali quais eram os cursos que estavam ofertando, quando eu li a grade de sociologia, que, antropologia, não sei o quê, eu falei, não, é esse aqui, gente, aqui, antropologia, filosofia, esse daqui dá para eu fazer, dá para eu passar, e é esse. Aí eu fui fazer esse por isso. Não teve nada, não teve uma vocação, o dom, não, era só porque eu era muito ruim em conta. E deu super certo. Deu certo. Ô, Gisele, a gente está falando de racismo, feminismo, e aí me lembrei tem um livro da Djamila Ribeiro, O Lugar de Fala, porque também banalizou muito esse conceito. Você não tem lugar de fala para falar? E ela traz no livro uma diferenciação entre lugar de fala e representatividade. Eu queria saber como é que você explica esses conceitos, se você concorda, não? Porque ela faz uma diferenciação entre uma coisa e outra. Queria que você explicasse esses conceitos, se você concorda ou não com eles. Eu não concordo com quase nada que a Djamila fala, né? A gente já parte desse princípio. Olha que interessante. Para a Djamila Ribeiro, eu não tenho nem lugar de fala nem representatividade, porque eu não comungo da mesma base filosófica dela, que é o marxismo. Então, para ela, eu não sou negra. Olha que curioso isso. Porque, inclusive, tem vídeos dela falando na internet, assim, que se você nós queremos a representatividade, mas se você é um negro conservador, não é a representatividade que nós queremos. Então, assim, ela acabou de falar, ela falou ali indiretamente de mim. Não é que ela me conheça, tá, gente? Não é isso. Mas é que eu tô falando, ela fala disso. Então, vamos lá, por partes. O lugar de fala, dentro da antropologia, por exemplo, tem um autor chamado Malinowski. E o Malinowski, ele é o cara que ele começa a dar voz para a população, para as tribos que ele entrevistava. Então, o Malinowski, ele dizia o seguinte, olha, tenho aqui o pesquisador, mas esse material ele vai sofrer interferências, o material que eu estou coletando, sei lá, sua pesquisa. Como que é a sua rotina? A coisa de tribo, de antropologia de 1000 anos atrás. Como que é a sua rotina e tal? Eu anotar isso com as minhas palavras e tal, não sei o quê. Isso ia sofrer uma interferência. Porque eu sou de fora, eu sou estrangeira e tal, e isso ia interferir. Então ele fala, não, então a gente tem que ouvir direto o cara. Então é como se fosse o lugar de fala ali do cara. Nesse contexto faz sentido. Eu quero ouvir como é que você vai descrever a sua vida para mim, com as suas palavras, a sua realidade. Dentro da militância, o lugar de fala nada mais é do que uma forma de te censurar. É só isso.
É uma teoria muito bonita, muito enfeitada, florzinhas, carimbinho de coração, para no final das contas dizer que só quem pode falar é a Djamila Ribeiro, ou só quem pode falar é a fulaninha, que está ali dentro dessa militância. A prova é tanta que tem um autor marxista chamado José Souza, super famoso dentro das ciências sociais, que ele critica a Djamila Ribeiro. O cara é marxista. E ele mesmo fala, Djamila, só você pode falar, então... Entende? Então, assim, eu tô falando aqui de Djamila porque você citou o nome dela, mas não é só ela, é toda a parte do movimento. Eles colocam um lugar de fala só para dizer que só quem pode falar é o fulaninho de tal dentro da teoria. Eu não tenho lugar de fala. Se eu for dentro de um evento da militância negra e colocar lá que eu sou contra cotas por isso e isso, que eu sou a favor do capitalismo por isso e isso, eu não atingi a consciência negra. Sabe a consciência consciência de classe de Marx, a consciência crítica do Paulo Freire? Então, aí tem a consciência negra, que é a mesma coisa, né? Ou seja, eu estou no estado de alienação. Eu não consegui perceber, para essas pessoas, eu não consegui perceber que eu fui explorada, por isso que a base é o marxismo. É a mesma coisa, com a diferença que é dentro da raça ou dentro do gênero. Eu não consegui perceber que eu sou explorada e, portanto, eu estou numa condição de alienação e reproduzindo o pensamento de uma elite, seja ela uma elite racial, seja ela uma elite financeira, uma elite de gênero e assim por diante. Então, eu não alcancei a consciência negra. Que é isso que todos os outros vão falar, você não alcançou a consciência de classe, você não alcançou o senso crítico, a consciência crítica. Eu não alcancei, não cheguei lá. Então, eles já começam dizendo que eu sou burra, né? Se eu não alcancei é porque ele já está assim desconsiderando, mas é verdade, eles estão desconsiderando todo o meu conhecimento e a minha capacidade de pensar por outras vias, por outras escolas de pensamento, por outras filosofias. Então ele já está desconsiderando isso e dizendo que eu não posso falar, portanto, porque você não alcançou, você não está lá na consciência. E o mesmo se aplica para a representatividade. O mesmo. Eu quero que você me represente desde que você comungue da minha base filosófica e passe a minha agenda. Eu não sou representatividade para nenhuma dessas pessoas. Essas pessoas estão me xingando na internet, desejando que eu seja escrava. Cadê a representatividade? Só se for para ser representante lá da escravidão, né? Não tem representatividade. Então, nada mais é do que uma forma de te censurar. E vem você, uma mulher branca, e vai falar alguma coisa, aí ele vai te dar uma carteirada. Você pode estar munida de todos os dados, da verdade, dos fatos, e saber muito mais do que essa outra pessoa lá da militância, o Zé Mané lá da militância. Não interessa. Você não falou o que eu disse, você não tem lugar de fala. Portanto, você não consegue alcançar as minhas ideias que estão aqui, ó. Você não chegou aqui. Você não me alcançou. Por que você quer falar se você não me alcançou? Por que você quer me representar se você não chegou aqui em cima e me alcançou? É aquela teoria do Thomas Sowell dos ungidos. Então, eles são os ungidos, eles estão certos, e não é só que eles estão certos, eles são superiores. E você é uma inferior e você é uma herege, você está errada. Então é essa que é a base. Então não adianta, o lugar de fala é representatividade. Eu sou representatividade para essas pessoas? A pergunta é retórica, né? Bom. Maravilha. E também tem essa questão um outro discurso, né? Da questão da apropriação cultural, que você até citou, assim, né? Não, você não pode usar, agora você não pode usar um turbante, você não pode usar uma roupa, você não pode usar determinadas coisas, porque isso é considerado uma apropriação cultural. O que também, mais uma vez, demonstra uma falta de conhecimento. Mais uma vez, você pega a antropologia, a gente tem um processo de aculturação. Não tem como aqui, por exemplo, neste cenário, ter elementos somente da cultura brasileira, sabe? Não tem como isso acontecer. Porque o tempo todo nós estamos passando pela aculturação, ou seja, a gente tem um choque de cultura, é tipo tese, antítese, vai ter ali uma coisinha. Eu acho que tese, antitese e aí vai ter a síntese. É isso, basicamente, a cultura. A gente vai ter uma cultura X, ela vai se chocar com a cultura Y e disso a gente vai ter uma terceira cultura, processo natural. Ainda mais em termos de Brasil. Sim. Né? Já visto que a gente tem uma miscigenação muito grande, a gente tem, portanto, uma pluralidade cultural muito grande. Então, não faz sentido. Para eles, essa premissa vem justamente por causa da cultura de subalternação do negro, né? Porque eles dizem que um negro usando tal coisa, ele está sujeito ao racismo e o branco não. Veja, ele está sujeito ao racismo se ele encontrar com um racista. A culpa não é do branco necessariamente estar usando. Não faz o menor sentido isso. E aí você colocar um controle em cima da vida da pessoa completamente absurdo. Veja, eu quero ditar qual é a peça de roupa que você quer usar.
Não faz o menor sentido isso. E eles usam roupas que não são da cultura deles. Estão usando calça jeans, por exemplo. Tira essa calça jeans agora, que não é da sua cultura. Não faz sentido. E outra coisa que é interessante a gente pensar nisso, porque a cultura africana, os ancestrais... É um folclore, gente, pelo amor de Deus. Eles nem sabem. Eu desafio qualquer militante negro ir lá no continente africano. O país ele escolhe. Ele vai lá pro país que ele escolher. Que eu quero ver se ele vai se sentir em casa, na ancestralidade. Ele não vai, porque ele é brasileiro. A cultura dele é daqui. Ele tem que parar de palhaçada e tomar vergonha na cara. Pelo amor de Deus. É um folclore, sabe? É um fetiche de cultura. Eu sempre falo, minha avó é branca. Minha avó e minha mãe é branca. Falo, meu ancestral é minha avó, que é branquíssima, coitada. Não pode nem pegar um sol na praia, senão a bichinha fica toda vermelhinha. E aí eles ficam bravos, inclusive, comigo. Mas é isso, assim, é um fetiche, sabe? É um fetiche de cultura. É uma negação da sua própria cultura, é uma síndrome de vira-lata, porque a história não é contada direito do nosso Brasil. Então, você já tem a síndrome de vira-lata de ser brasileiro. E é um fetiche de que a cultura de lá e tal. E aí, não, porque a religião é de matriz africana. Não, gente, a religião é de matriz africana aqui no Brasil. Lá os caras são cristãos, para de ser louco. É mais fácil encontrar o cara na Assembleia de Deus, na Universal, do que na matriz africana. É um folclore, entende? É uma coisa que eles criam, um encantamento que é uma fuga da realidade, inclusive, sabe? É muito mais fácil eu criar essa realidade e falar que eu pertenço a isso do que eu encarar os fatos, do que eu encarar ali a realidade nua e crua na cara. Muito bom. Tá chegando ao fim o nosso programa. Eu vou pedir para a Geisene deixar aqui para quem está nos acompanhando uma dica. Pode ser uma dica de leitura, de série, de filme, de peça de teatro. Liberado. Vamos lá, tá liberado? Eu vou indicar um livro, então. Na verdade, eu vou indicar um autor e aí vocês escolham o livro que vai fazer muito bem. Eu vou indicar, então, eu olho pra minha câmera. Olha aqui, ó. Então, eu indico Thomas Sowell. Ele tem um estudo muito bom de ações afirmativas, para quem quer entender cotas. Ele tem um estudo muito bom, que está sendo lançado agora, inclusive, que é Os Ungidos, que explica muito, não só essa questão da raça, mas de como os progressistas, num geral, se sentem em relação ao restante da sociedade, e é muito interessante. E ele é um economista negro. Então, se alguém te falar alguma coisa, você pode falar que ele tem lugar de fala. Boa, boa. Muito obrigada. Geisene. Foi ótimo o papo. Se você quiser deixar suas redes sociais também, que você tem curso, né? Isso Explica, mesmo. Pode falar um pouquinho do teu curso. Vocês me encontram no Instagram, e a rede social principal é o Instagram. No Instagram vocês me encontram como geisianefreitas.s. E eu sou a criadora, idealizadora, professora, tudo que for com ora, do curso A Verdade sobre o Orgulho Negro, que é onde eu falo um pouco mais a respeito das questões raciais. Eu costumo dizer que é lá onde eu separo o trigo do joio e a gente vai debater raça, vai falar sobre raça, racismo, mas sem o viés marxista e sem esse viés de autopiedade, realmente tendo como norte a realidade dos fatos. Maravilha. Olha, o papo estava tão bom que até esqueci de fazer a propaganda aqui também das liberais da Revista Oeste. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. A gente agradece muito a companhia de vocês. E lembrando a você que nos acompanha, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo ao longo da tela aqui. Ou, se você estiver acompanhando a gente pelo celular, é só entrar em revistaoeste.com/assine ou clicar no link que aparece durante o programa para você se tornar um assinante. Lembrando que a Revista Oeste não aceita financiamento público, não aceita financiamento de partido político, dinheiro público, por isso a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a exercer um jornalismo independente. Com a assinatura, você vai ter acesso exclusivo a artigos de J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henke, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e muito mais. Então, confira aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente acabou de bater a marca de 1 milhão de inscritos. Muito obrigada pela sua audiência. Confira aqui no canal Programas Liberais, OesteCast, Estúdio Oeste, Oeste Sem Filtro e muito mais. Muito obrigada e até a próxima semana.